Beleza, galera? Então vamos iniciar agora sim gravando, vamos iniciar o nosso papo e eu quero apresentar para vocês o nosso sumário de aula, o nosso roadmap, para que vocês saibam o que nós vamos conversar nesta hora de aula, tá? Ou de mentoria. Estou trazendo aqui basicamente 4 pontos: o cartoreiro do passado, o cartoreiro do presente, o domínio de 3 bancas e suas predileções e, por fim, um convite final que eu vou fazer para quem não é ainda o nosso aluno, tá? Essa aula, ou esse evento, pessoal, ele nasceu de mentorias personalizadas que eu me disponho a fazer com os nossos alunos, notadamente os nossos alunos dos cursos extensivos, e durante este ano de 2025, eu fiz muitas mentorias, eu converso com mais ou menos uns 5, 6 alunos por semana. E neste grupo de alunos, turma, eu identifiquei um padrão, tá? Um padrão que a gente vem quebrando, que é exatamente o padrão do cartoreiro do passado. Então, eu identifiquei alguns pontos sobre os quais nós vamos falar mais detidamente no próximo slide, que me fizeram pensar que eu precisava esclarecer de modo macro e para uma turma estes aspectos que me parecem muito relevantes, tá? Então, o cartoreiro do passado foi um padrão que eu identifiquei, portanto, nas mentorias com estes alunos, tá? Que, no meu entender, são alunos de uma outra geração de concursos de cartórios e que precisam necessariamente adequar a sua rota de preparação para 2025 em diante, porque nós estamos diante de um novo paradigma. Este novo paradigma, turma, é exatamente o nosso ponto 2, que é o ponto em que eu vou falar sobre o cartoreiro do presente. O cartoreiro do presente é aquele concurseiro de cartório que se deu conta a respeito do novo padrão de concurso de cartório. Então, eu vou trazer algumas características para vocês aqui deste cartoreiro, que é um cartoreiro, eu diria, exitoso, que é um cartoreiro estratégico e que está em nível competitivo para os concursos da atualidade. Tá? Ele se desapegou de alguns mitos, ele se desapegou de alguns vícios pessoais e agora ele está inserido num novo paradigma de preparação para concurso. Tá? Ele entendeu algumas coisas e agora sim ele está competitivo. Beleza? No ponto 3, que é o nosso terceiro slide, eu vou falar um pouco sobre as bancas. Hoje, basicamente, nós temos 3 grandes bancas de concurso de cartório, algumas outras ali meio laterais. Nós temos 3 grandes bancas e 2 laterais. Hoje, basicamente, o contexto é esse. E eu quero falar com vocês sobre as predileções dessas principais bancas e, evidentemente, que essas predileções devem guiar a preparação de vocês, tá? E, por fim, eu vou fazer um convite para quem ainda não é nosso aluno com um presente acompanhado desse convite. Beleza? Então, vamos passar aqui para o primeiro ponto, em que eu identifiquei o cartoreiro do passado. Isso aqui, turma, nada mais é do que um diagnóstico. Isso aqui é um suprassumo, é um extrato das minhas conversas com os nossos alunos que me impuseram algumas verdades, não é, durante esse ano de 2025, quando eu conversei com eles sobre a preparação para concursos públicos de cartório. Esse concurseiro do passado, ou este cartoreiro do passado, galera, ele é um concurseiro de uma outra geração. Ele é um concurseiro de uma geração, talvez aí de 10 anos para trás, em que o paradigma do concurso de cartório era totalmente diferente. E um principal ponto, e este é o nosso primeiro ponto aqui, primeiro tópico da nossa conversa, é que este concurseiro do passado, ele desempenhava um esforço assimétrico nas disciplinas que compõem o quadro de conteúdos do concurso. O que é que eu percebo desse concurseiro do passado? Que é um cara que estuda muito direito notarial registral, ele estuda até mais ou menos um direito civil, estuda bem direito civil, e estuda muito pouco ou quase nada direito público, nosso direito constitucional, administrativo, tributário e processo civil.
tá? E estuda ali também mais ou menos um empresarialzinho ali por baixo. Então, este concurseiro do passado, ele performa de forma assimétrica. Ele dá muito valor para direito notarial e registral, ele dá mais ou menos valor para civil e empresarial, opa, e baixíssimo valor para direito público. Baixíssimo valor para direito público. Tá? Eu não estou nem falando penal, processo penal dentro de direito público aqui, porque, de fato, quando alguém dá baixo valor para direito penal, processo penal em concurso de cartório, ele está fazendo correto. É isso mesmo, ninguém vai ficar pensando em penal e processo penal para duas questões na prova objetiva, quase certeza que não vai cair numa prova discursiva e numa prova oral, eventualmente. Então, realmente, o esforço em direito penal tem que ser baixo. Mas, este concurseiro do passado, de forma equivocada, ele dá ou deu muito pouca ênfase nas matérias de direito público. É um cara que, conversando com ele, eu vejo dificuldade em assuntos básicos, em assuntos sobre os quais ele deveria ter domínio. É um cara que tem dificuldade em controle de constitucionalidade, em atos administrativos. É um cara que parece que processo civil é processo civil grego, que eu falo uma coisa e o cara não sabe nem o que eu estou falando. É um cara que estuda muito pouco tributário, tá? Então, este é um primeiro ponto de diagnóstico deste concurseiro do passado. Esse cidadãozinho, ele pensa que concurso de cartório, e este é o ponto central que eu quero traduzir aqui para vocês, este cidadão pensa que concurso de cartório é saber só direito notarial e registral. Que ele precisa, portanto, se investir da função de tabelião de registrador durante uma preparação para concurso de cartório. Ele confunde os momentos da sua jornada. Ele pensa que já é tabelião e registrador e não um concurseiro. Por isso, ele pensa em resolver assuntos práticos, ele pensa que a preparação dele deve se reduzir a resolver problemas, portanto, de registros e de tabelionatos de nota de protesto. Tá? Então, este é um primeiro diagnóstico. Segundo diagnóstico deste concurseiro do passado, é um cara que valoriza bastante a lei seca, e isso não é ruim, mas o problema é que ele valoriza a ponto de tornar a lei seca quase que a ferramenta exclusiva de estudo dele. É um cara que estuda até alguma doutrina, tá? Mas essa doutrina ela se resume a direito notarial registral e alguma coisinha de civil, tá? Então a doutrina desse cidadão só é direito notarial registral e civil. E a jurisprudência, será que esse concurseiro do passado, será que esse cartoreiro do passado estuda? Não estuda, não estuda nada de jurisprudência. Ele não sabe o que é o dizer o direito. Ele não sabe o que é informativo de jurisprudência ou como estudar informativo de jurisprudência. Ele imagina que jurisprudência não é algo importante. Então, este é um segundo diagnóstico do concurseiro do passado, ou do cartoreiro do passado. Tá? Há um desnível também em termos de ferramentas. Há uma assimetria nas disciplinas e há também uma assimetria nas ferramentas. Tá? Este concurseiro do passado, em termos de fases, vindo de trás para frente, né? Ele é de uma época em que o concurso se resumia aos títulos, que o concurso de cartório se resumia aos títulos, valia 20%, né? Antigamente, antes, eu acho que de 2000 e quanto? 2021, eu acho. De 2021 para trás, acho que valia 20 pontos ou 20% do concurso. Atualmente, a nossa resolução do CNJ prevê que só valem 10 pontos. E pior do que isso, esse concurseiro do passado, ele desempenhava um esforço tremendo nos títulos, porque não tinha limites em termos de alíneas da tabela de títulos, né? Então, o cara tinha 15 pós-graduações, tinha 12 pós-graduações, era um negócio insano. Então, ele já entrava no concurso de cartório pensando muito em título, ou às vezes ele nem entrava no concurso de cartório porque não tinha título. E ele se auto-bloqueava na partida, do tipo, eu não vou fazer concurso de cartório porque eu não tenho título.
e concurso de cartório se reduz a títulos. Isso tem um quê de verdade, não vou dizer que não tem um fiapo de verdade nessa história, porque realmente os títulos tinham uma importância tremenda neste paradigma do passado, tá? Este concurseiro do passado é de uma época em que a prova oral era uma prova do tipo massacre, ou uma prova do tipo que o examinador ele queria derrubar o candidato, ou fazia perguntas absurdas para o candidato, que fazia perguntas que ninguém sabia, que fazia avaliações extremamente subjetivas, que ele dava nota, tá, que vinha na cabeça do examinador. Portanto, este concurseiro do passado tem uma impressão de que a prova oral é muito subjetiva, que não há qualquer critério, que o examinador ele está ali numa posição adversarial, tá? A impressão desse cara é bem essa, é bem pessimista, eu diria, em relação à prova oral. Este concurseiro do passado, em relação à nossa discursiva, ele é um cara, pelo que eu percebi nos meus diagnósticos, ele é um cara que se preocupa também de forma assimétrica demais, demais com a peça, não que não seja importante, tem sim que se preocupar, mas é um cara que não dá importância nenhuma para as questões, tá? Ele esquece que as questões, no mais das vezes, e aqui eu coloco questões, dissertação mais questões discursivas, né? No mais das vezes, vai significar 70% da prova discursiva, ou 60% da prova discursiva. E aí é um cara que fica bitolado em comprar curso de peça, em gastar 6, 7, 8 mil reais em curso de peça, e não estuda o de seu direito, que é de graça, para responder as questões, por exemplo. Tá? Então, este concurseiro do passado, ele também tem uma percepção assimétrica na nossa segunda fase, que é certamente a fase mais importante do concurso. Seja porque a segunda fase tem mais peso, e esse é um critério matemático, seja porque a nossa segunda fase ela tem um grau de dificuldade maior. Na prova oral, você hoje tem um grau de dificuldade menor e é mais fácil manter a posição. Então, quando um cara bom, ele chega lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar numa discursiva, dificilmente ele vai cair. Por quê? Porque o nível da prova oral, em termos de dificuldade de conteúdo, é bem menor do que o da discursiva. Tá? Lógico, aqui eu estou falando sem um dado empírico. Estou falando aqui pelo que eu observo, pelo que eu observo aí das provas, tá? Então, o concurseiro do passado ele tem essa percepção sobre a prova discursiva. E antigamente, este concurseiro do passado, e aqui eu pode ser até que eu me insira em algum grau neste primeiro ponto aqui da prova objetiva, que é a ideia de que a nossa prova objetiva é uma prova objetiva que não vai trazer tanto grau de dificuldade. Por quê? Porque no passado, de novo, no passado, estas provas objetivas eram, no mais das vezes, copia e cola de lei. Tá? No mais das vezes, as provas objetivas, de bancas aí como IESES, por exemplo, o FCC, a própria VUNESP, eram provas simples. Eram provas em que você tinha ali uma dicção legal e bastava subir o primeiro degrau do aprendizado, que é o degrau do conhecimento. Se você conhecer a lei, se você conhecer o conteúdo, você acerta. Você não precisava subir o segundo degrau, que é o degrau da capacidade de entendimento ou de aplicação daquele conteúdo conhecido, que é o novo contexto das provas objetivas. Hoje, o grau de dificuldade das provas objetivas é acentuado, não basta conhecer a legislação, por quê? Porque as provas têm exigido um conhecimento aplicado. Então, o que nós temos hoje uma acentuação ou um incremento de dificuldade nessa prova objetiva, e aqui eu me refiro especificamente ao ENAM, vocês observaram aí, a maioria de vocês observaram o grau de dificuldade do ENAM, e também das provas objetivas dos concursos em geral. A minha prova, por exemplo, do Maranhão foi muito difícil. A minha prova do Maranhão foi no nível bastante
complicado em termos de gerenciamento de tempo, uma prova grande, extensa, e bastante complicado em termos de dificuldade, porque foi uma prova, de novo, de conhecimento aplicado, tá? E nós vamos ver que esta é uma tendência, exatamente porque as bancas que estão dominando os concursos de cartório são bancas de conhecimento aplicado, tá? Essas três bancas, eu vou dar spoiler para vocês, mas nós vamos falar sobre elas. FGV, Sebrasp e Consulplan, tá? Hoje o Brasil, o mapa do Brasil, está basicamente dividido entre essas três bancas, com pequenas ou pequenos flects ali, com mais outras duas bancas, VUNESP e IESES, tá? Portanto, turma, este é o diagnóstico do passado. Dúvidas nesse ponto, Pândegos? Vocês se encaixam aqui? Alguém se encaixa aqui? Alguém já, por exemplo, está nessa nossa conversa e nunca estudou jurisprudência, não sabe o que é o dever de direito? Muitos de vocês, eu espero que depois dessa aula se conscientizem da necessidade de estudo de jurisprudência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas muitos de vocês, nas nossas mentorias aqui do curso, me surpreenderam porque se surpreenderam com o meu apelo para estudar jurisprudência, tá? Mas, de novo, espero que vocês saiam daqui com a mente renovada em relação a esse ponto. Beleza? Então, este é o concurseiro do passado. Galera, o concurseiro do presente, ou o cartoreiro do presente, como é que esse cara deve se comportar? Aqui, turma, veja só, o slide anterior é um diagnóstico. Aqui eu estou apenas descrevendo, tá? O concurseiro do presente, ou cartoreiro do presente, na verdade é uma proposta. Então, a minha fala aqui, ela tem um cunho prescritivo ou propositivo, tá? Aqui é o dever ser, é o que eu acho que vocês devem fazer para se tornarem cartoreiros do presente competitivos, tá? Aqui, galera, a gente vai fazer uma virada ao avesso, né? O cartoreiro do passado. Primeiro, para dizer o seguinte: bom, cartoreiro do passado, você precisa ter uma preparação em termos de disciplinas, um pouco mais assimétrica, um pouco mais simétrica, um pouco mais simétrica. Então, eu preciso de simetria nessas disciplinas. Evidentemente, direito notarial e registral e civil compõem as duas disciplinas principais, e aqui, evidentemente, se você quiser ser alguém diferente, você precisa sim, com certeza, verticalizar o conteúdo. Aqui não há qualquer entrave para você verticalizar o conteúdo. Na verdade, isso é super recomendável que o façam. Vocês vão ser diferentes se verticalizarem esse conteúdo nessas duas disciplinas, mas você, concurseiro do presente, precisa entender que as demais disciplinas, notadamente direito público, elas precisam ser estudadas em um grau não mínimo, em um bom grau, tá? Em um bom grau. Veja só, eu não estou dizendo só para você flertar com direito constitucional administrativo, não. Eu estou dizendo para você estudar em um bom grau, tá? Não precisa ler, por exemplo, duas doutrinas de tributário. Não precisa você ler duas doutrinas de administrativo. Mas é preciso ler pelo menos uma, e básica. Uma doutrina ali do tipo sinopse, uma doutrina do tipo esquematizado. É o que eu recomendo. Ou material PDF completo, de qualidade, também supre, desde que você o faça de modo horizontal, ou seja, perpassando todos os assuntos ou todos os temas que estão presentes ali dentro da disciplina, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho algum livro aqui na minha mesa para eu mostrar para vocês. Aqui achei um. Por exemplo, ó, este é um bom livro para vocês estudarem direito administrativo. Um livro de 800 páginas que tem todos os assuntos do edital, e na verdade tem até mais do que o edital, porque ele contempla ali em alguns momentos uma legislação federal que certamente não vai estar no edital de vocês, tá? Então eu estou falando aqui de mais ou menos umas 700 páginas.
Cara, não custa nada colocar na rota de preparação de vocês um livro desta natureza. E aqui eu me refiro de novo às 4 disciplinas de direito público: direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e direito processual civil. Direito processual civil, tal fato, seja a disciplina com uma dificuldade maior, tanto em termos de bibliografia, realmente é difícil encontrar uma boa bibliografia curta de direito processual civil. Eu não estou dizendo para vocês aqui, não me entendam mal, eu não estou dizendo para vocês lerem Marinoni, não estou dizendo para vocês lerem o Daniel Assunção, que é dessa grossura, nada disso, tá? Mas é necessário que vocês estudem essas disciplinas em um bom nível, tá? E eu provo para vocês isso. Na minha prova do Maranhão, caiu o quê? Caiu uma questão discursiva de direito processual civil, caiu uma questão de direito tributário, caiu uma questão de direito constitucional e caiu uma questão de direito empresarial. 4 questões. 3 questões de direito público, portanto. Se vocês olharem as notas lá da nossa segunda fase, vocês vão ver lá, acho que a questão 3, que era de processo civil. Só eu acertei a questão do concurso inteiro, tá? Por quê? Primeiro, porque era jurisprudência, e eu vou falar um pouco sobre isso também, e a jurisprudência, modéstia à parte, é onde eu transito melhor. E segundo, por quê? Porque eu tenho a necessidade de horizontalizar a minha preparação em termos de disciplinas. Eu tenho que estudar tudo. Eu tenho que compreender os principais temas, ou até mesmo todos os temas, a depender da disciplina, como direito administrativo, que eu mostrei para vocês, todos os temas, tá? Da disciplina. Portanto, turma, um primeiro ponto propositivo deste cartoreiro do presente é que ele se atente para a necessidade de estudar em boa medida, tá? O nosso direito público. E eu até digo para vocês, e aqui algo bem de autodiagnóstico, eu acho que minha jornada de concurseiro de cartório foi muito curta, né? Foi um concurso do Maranhão, foi a segunda prova que eu fiz, por conta da habilidade com o direito público. Eu sou procurador do Estado, como eu disse para vocês. Então, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho um histórico de estudo de direito público. E aqui é onde eu acho que vocês podem ser diferentes. Por quê, turma? Porque o cartoreiro, de um modo geral, seja do passado, seja do presente, ele vai ser muito bom de notarial registral. É o básico. Notarial registral, se você for fazer uma arguição oral, todo mundo vai acertar. Vai acertar os temas ali de registro de imóveis, de protesto e tal. Agora, quando você pergunta algo de tributário, quando você pergunta algo de processo civil, é onde você vê quem vai passar nas cabeças e quem vai ficar pelo meio da lista ou quem não vai passar. Tá? Então, de novo, direito público é o diferencial que vocês precisam ter muita atenção. Deem um pouco mais de atenção para o nosso direito público. Tá? Direito notarial registral e civil, de novo, é o mais importante e é onde vocês precisam verticalizar. O que é verticalizar? É estudar mais de uma doutrina, estudar mais de um autor, tá? É estudar assuntos específicos. Lógico que num segundo momento. Estou falando aqui de um concurseiro que já estudou a primeira vez e está em nível de pegar, sei lá, um assunto, um tema por um livro, um tema por outro livro, enfim, e aí ele monta todo um arsenal de bibliografia que ele vai aprofundar o conteúdo. É o cara que estuda, sei lá, regularização fundiária em um livro específico, é um cara que estuda parcelamento de solo em um livro específico, é um cara que estuda, sei lá, um livro específico de doação, tá? Agora, veja, isso é um segundo nível. É depois que ele faz o básico. Depois que ele fez o arroz com feijão e o bife acebolado, aí ele pensa num caviar, que é exatamente essa verticalização que deve se dar exclusivamente em direito notarial registral e civil. Não vale a pena fazer essa verticalização em outras disciplinas. Nas outras disciplinas, notadamente direito público, fiquem com o horizontal, fiquem com a demanda de percorrer todos os assuntos, como, por exemplo, em administrativo e tributário, ou alguns assuntos dos mais importantes, como constitucional e processo civil, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar com você é uma necessidade de simetria um pouco maior nas disciplinas para esse concurseiro do presente, beleza? Segundo tópico aqui, galera,
nas ferramentas, de novo, aqui eu preciso de uma simetria também dentro das ferramentas. Por quê? Porque, lógico, a lei seca continua sendo talvez a principal, não diria principal para uma discursiva, para uma discursiva, sobretudo, eu acho que a lei seca não é principal, tá? Para uma oral, sim, para uma objetiva, sim, tá? Mas para uma discursiva, não. Mas, evidentemente, se a lei seca está compondo ali como principal ferramenta em duas fases, objetiva e oral, lógico que a lei seca precisa ser estudada. Eu encaro a lei seca como ponto de partida, tá? Eu encaro a lei seca como ponto de partida. E, de novo, é onde todo mundo deve ser bom. É onde todo mundo se iguala, tá? Ou pelo menos deveria se igualar, porque também não é regra. Eu vejo muita gente que, a despeito do tempo de preparação, ainda não domina as principais leis, tá? Então, cuidado com isso. Lei seca, ok, bem importante, vai compor, sim, a tua preparação em uma boa carga de tempo. Mas é necessário, como eu já adiantei ali no primeiro tópico, estudar também doutrina do que o concurseiro do passado não estuda, porque o concurseiro do passado, ele estuda doutrina, mas uma doutrina restrita notarial, registral e civil. O concurseiro do presente, ele precisa ir além e estudar pelo menos doutrinas, tá, do nosso direito público. Eu vou até colocar aqui isso de modo mais especificado, para que vocês entendam quando eu falar direito público, né? O que é que eu quero falar com isso? Direito administrativo. Eu tenho uma necessidade de horizontalizar quase todos os assuntos por um livro. Aqui, vocês podem colocar aqui mais ou menos umas 700 páginas e todos os assuntos, tá? E vai lá desde administração pública até licitações. Eu tenho uma necessidade de estudar tributário também de modo completo, e aqui também por um manual simplório, não precisa. Até o próprio Ricardo Alexandre, que é muito bom, é um baita de um livro, um principal livro, e foi o que eu estudei, mas eu confesso para vocês que o próprio Ricardo Alexandre, ele é demais para concurso de cartório, tá? O tributário em concurso de cartório, Cleison, que é do tributário aí, é um nível baixo, bem baixo, por sinal. Na minha prova objetiva, por exemplo, caíram questões lá cobrando quais são os impostos municipais, quais são os impostos estaduais, enfim. Então, é um nível baixo tributário. Tá? Na minha discursiva, caiu uma questão de tributário, simulada também, era para estar em qualquer livro ou manual de vergonha. Então, assim, tributário, eu acho que dá para reduzir, tá? O nível em termos de complexidade. O Ricardo Alexandre, para quem gosta, é o melhor de todos, mas é muito, é grande. E aí talvez eu partisse para algo menor. Então, eu partiria aqui para uma sinopse, a despeito de eu não conhecer a qualidade dessa sinopse. Ou para um material PDF de um curso bom, um PDF de vergonha, também cumpriria bem esse propósito em tributário. Tá? Mas, de qual modo, tal qual o direito administrativo, no tributário eu também tenho uma necessidade de horizontalizar, tá? E quando eu falo horizontalizar, eu estou me referindo aqui. Eu estou me referindo à necessidade de vocês percorrerem todos os assuntos. É o cara te perguntar sobre obrigação tributária, tu saber. É o cara te perguntar sobre responsabilidade tributária, tu saber. Te perguntar sobre suspensão do crédito tributário, tu saber. Perguntar a parte constitucional de tributário, imunidades e princípios e tu dominar. É o cara te perguntar da parte especial de tributário, pelo menos a parte que interessa a nossa atividade, né, que é IPTU, ITBI, ITCMD e ITR, e tu saber, pelo menos esses 4 impostos. Então, a necessidade é mais horizontal. O desafio de tributário é mais horizontal do que propriamente um desafio vertical, tá? Então, fiquem com essa informação. O nosso direito constitucional, o que eu diria para vocês estudarem? O nosso direito constitucional, turma, e aqui eu faço uma confissão pessoal, né? Eu nunca estudei um livro de constitucional inteiro. Nunca, tá? O que foi que eu estudei de constitucional? Toda a parte de teoria da Constituição e controle de constitucionalidade. Isso num primeiro momento. Depois, estudei poderes, né? Poder legislativo, sobretudo. Então, se a gente dividir aí direito tributário, eu dividiria em 3 partes. Vamos estudar teoria da Constituição, controle de constitucionalidade e poderes.
Dentro de teoria da Constituição, qual é a doutrina que eu vou pegar? Pega alguma esquematizada também, eu uso o Lenza, mas pode pegar outro. E aqui eu tenho 5 capítulos. Constituição, constitucionalismo, norma constitucional, poder constituinte, tá? Poder constituinte e hermenêutica, né? Poder constituinte e hermenêutica, 5 tópicos. E aí eu venho para controle de funcionalidade, que é o maior e mais importante de todos. Aqui é preciso um esforço, uma paciência, porque é grande, qualquer material, qualquer livro é grande. Tá? E, por fim, poderes. Poder, no caso, para agente de cartório, né, iniciar por poder judiciário, que é o nosso foro, né, é onde nós estamos situados, dentro do nosso poder judiciário, estudar com muito cuidado o nosso CNJ, porque cai demais questão sobre o CNJ, prova oral e prova discursiva cai muito, então precisa estudar com calma o nosso CNJ. Depois, poder legislativo, porque também cai muito, tem muita jurisprudência, e poder executivo. E aí morre Maria Preá, estudo doutrinário de constitucional. E, de novo, por um material ou uma doutrina esquematizada. Beleza? Caio, e processo civil? Processo civil é um desafio. E eu vou dizer para vocês, é um desafio para todas as carreiras. Um desafio para quem estuda para magistratura, para procuradoria, porque os livros são grandes, tá? O esforço doutrinário seria tremendo, tá? E aí, a gente, dentro de um contexto de preparação para concurso de cartório, nós temos, evidentemente, que pesar o tempo. E aí, o que eu vou indicar? Processo civil, você precisa ler alguns capítulos esparsos. O que eu, Caio, gosto de fazer, que fiz e gosto de recomendar? Eu gosto de recomendar um estudo, pelo menos, das teorias gerais, dentro do processo civil. Então, a gente estuda teoria da ação, teoria da jurisdição. Aí eu venho com teoria dos recursos, teoria da prova, teoria geral, né? Da prova, teoria geral dos recursos. Tá? E para concurso de cartório, eu fiz esse esforço, até comprei agora um livro também, porque não tinha bibliografia, saiu agora uma bibliografia na Juspodium sobre isso. Eu tive uma atenção muito acentuada na parte de procedimentos especiais. Então, é bom se atentar para isso. Estudar procedimentos especiais, de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. Por quê? Porque ali são temas que tocam o notarial registral. São temas, por exemplo, como ações possessórias, ações de divisão de terra, que inclusive caiu na minha prova discursiva do Maranhão. Tá? E na jurisdição voluntária, nós temos temas como inventário, partilha, enfim, são temas que tocam também o nosso notarial registral. Então, procedimentos especiais é um super tema sobre o qual eu me debruçaria na doutrina, beleza? Então, basicamente, um overview aqui dessa demanda de doutrina seria este overview, tá? Jurisprudência. Cara, jurisprudência, e aqui sim, eu tenho propriedade para falar, tanto enquanto candidato como enquanto professor, porque é onde eu percebo ferida aberta nos alunos. Jurisprudência, turma, vocês têm que considerar uma disciplina tão importante quanto direito civil. Quando eu passei a enxergar jurisprudência como uma disciplina, como se fosse uma disciplina à parte, uma matéria à parte, o meu estudo de jurisprudência passou a ser no nível muito alto, tá? Passou a ser no nível muito alto. E jurisprudência, hoje, é o que vai definir os primeiros colocados nos concursos de cartório. Guardem o que eu estou falando, isso é forte. Jurisprudência é o que vai definir os primeiros colocados nos concursos de cartório. Tá? Por quê, Caio? Por várias razões, e a principal delas é que o mapa do Brasil, eu vou mostrar esse mapa para vocês, ele está sendo dominado por 3 bancas que têm predileção em jurisprudência. São bancas que nas segundas fases e fases orais cobram jurisprudência. Então, por que você, pândego, que está em casa, não vai estudar jurisprudência, se é o que cai? Né? E aí, turma, coloquem isso no radar de vocês. Considerem a jurisprudência como uma disciplina. É uma disciplina. Eu, Caio, recomendo, e aqui a título pessoal, porque eu faço isso, recomendo estudar jurisprudência finais de semana. Por quê? Pelo menos para mim, estudar jurisprudência é algo prazeroso. Então, eu deixo para o final de semana. Eu misturo ali jurisprudência com churrasco.
Faço meu churrasco, estudo um julgado ali, depois vou tomar cerveja, estudo outro julgado. Por quê? Porque é algo leve, é algo que dá prazer de estudar, pelo menos para mim. Né? Diferente de você pegar um livro maçante ou de você pegar um assunto mais complexo. Tá? Quando você estuda jurisprudência e faz anotações de jurisprudência, você se torna um candidato mais competitivo. E, de novo, eu, Caio, gosto de fazê-lo no final de semana. Final de semana, mais das vezes, eu deixo para jurisprudência e resolução de questões. Tá? É basicamente esse o meu final de semana. Beleza? E por onde que eu estudo jurisprudência? Não tem nada melhor do que o nosso dizer o direito. Não tem nada melhor do que isso aqui. Acessem e assinem o buscador do dizer o direito. É bem barato, acho que é R$ 140 por ano. Então, estou falando aí de alguns poucos reais por mês. Então, acessem, aprendam a manusear a ferramenta, tem muita coisa legal lá, tá? Aprendam a montar os cadernos de vocês, a montar as anotações de vocês e estudem a jurisprudência semanalmente, beleza? Galera, e o concurseiro do presente, o que é que ele faz em termos de dimensionamento de esforço para as fases do concurso? Também começando de baixo para cima, para manter o padrão, este concurseiro do presente, ele deve sim ter uma atenção com os títulos, mas não é uma atenção exacerbada como o concurseiro do passado. Os títulos hoje, eles não definem propriamente o concurso de cartório. É lógico, eles são importantes, muito importantes. Inclusive, eu, Caio, estou nessa missão, né? Eu estou em um sabático aí, cuidando dos meus títulos, tá? Se não fosse importante, eu, Caio, não estaria atrás. Mas os títulos hoje têm um peso menor, matematicamente menor, valem 10% da prova, e há limites em termos de alíneas da tabela de títulos, né? Você não pode ter mais 15 pós-graduações. Pode ter 2 pós-graduações, 2 mestrados, 2 doutorados, e algumas outras skills, né, que estão ali naquela tabela de títulos. Beleza? Título, de novo, tem importância? Tem. É muito importante para quem quer brigar, turma, top 5. O cara que quer brigar top 5, ele tem que ter uma atenção ainda maior nos títulos. Por quê? Porque ali vai estar todo mundo coladinho. Eu, por exemplo, perdi o primeiro lugar do Maranhão, estava em primeiro lugar nas provas, perdi o primeiro lugar do Maranhão nos títulos. Tá? Perdi por uma pós-graduação e uma eleição. Tá? Mas foi isso que eu perdi. Foi um ponto e um quebradinho ali nos títulos que me tiraram o primeiro lugar, fui para segundo lugar, tá? Então, quem quer brigar lá nas cabeças tem que cuidar nos títulos, e eu diria que para ter vamos dizer assim, uma segurança competitiva, eu buscaria pelo menos 5 pontos. Eu ficaria satisfeito com 5 pontos, tá? No Maranhão, eu fui com 3 pontos só. Com 3 pontos, o mínimo ali do que dá para fazer. E, de novo, 3 pontos é piso, turma. 3 pontos é basicamente atividade jurídica e 2 pós. Pô, isso daí até um cachorro tem. Né? Desculpa aqui o exagero. Mas atividade jurídica e 2 pós hoje está muito fácil. Então, corram atrás desses 3 pontos. Foi o que eu consegui para o Maranhão, porque foi meu primeiro concurso de cartório, não tinha tempo, tem ali o marco temporal do edital, e aí eu cuidei em fazer pós-graduação depois, enfim. Hoje eu tenho mais do que isso e estou incrementando meus títulos, né? Eu estou fazendo 2 doutorados para, em pouco tempo, ou pelo menos no tempo do doutorado, conseguir ali os 10 de título, tá? Mas corram atrás dos títulos para, sobretudo para quem pensa nas cabeças. Beleza? Prova oral. Vocês lembram o paradigma passado da prova oral? Que era um paradigma muito baseado na subjetividade e um paradigma em que o nosso examinador ele tinha uma postura adversarial, ou pelo menos havia esse mito de que ele tinha. O examinador ele estaria ali para te derrubar. Hoje não tem nada disso, turma. Hoje a nossa oral é uma oral extremamente objetiva. Objetiva, muito objetiva. Tá? E o nosso examinador, diferente do mito que se apregoava antigamente, é um examinador que está ali ou para ficar calado,
como aconteceu no Maranhão, ou para te ajudar, como aconteceu em Santa Catarina. Foram as duas provas que eu fiz, tá? O examinador hoje, ou ele é neutro, ou ele é positivo, tá? Caio, por que que a prova oral hoje é objetiva? De novo, por uma razão muito baseada nas bancas. Porque as bancas que têm dominado os concursos de cartório são bancas que têm provas orais objetivas. São provas escritas. Provas orais escritas, que o candidato lê a pergunta e tem o vadimeco para responder. Tá? Então, você tem elementos que conduzem a nossa prova oral a quase uma discursiva. Eu costumo dizer que é uma discursiva verbal. Você está ali diante de uma prova escrita e precisa verbalizar respostas com o vadimeco na mão. E, mais do que isso, o examinador ele tem um espelho padrão de correção por trás. Ele tem ali checkbox, né? Checkbox para ele marcar lá a caixinha se você falou ou não falou. Então, não há espaço para subjetividades. Portanto, o contexto atual de um concurseiro presente de prova oral é um contexto em que ele precisa ter táticas de objetividade, tá? Táticas em termos de objetividade. Beleza? A nossa discursiva hoje é uma discursiva, evidentemente, em que a peça é o nosso maior desafio em termos de dificuldade, não tem dúvida em relação a isso, ou pelo menos em tese é isso, né? Mas é um contexto também, turma, em que essas questões, elas precisam guiar a preparação do candidato. Aqui, galera, vejam só, eu não estou falando trivialidade. Eu não estou falando para vocês simplesmente que você tem que dar importância para a peça e para as questões, porque isso é trivial. Óbvio que o contexto é este hoje e era este contexto também no passado. O que eu estou falando aqui, para ficar claro para vocês, é que as questões, elas precisam guiar a tua preparação. É o teu sentar na cadeira durante a preparação. O que isso significa, Caio? Significa que você não deve passar 80% do teu tempo treinando peça. Você não deve bitolar em peça e esquecer que tu tem que ser bom de jurisprudência, estudar a doutrina dos temas principais. E isso é saber responder questões. Às vezes o aluno diz, não sei responder questões. Cara, no mais das vezes é porque falta conteúdo. Sem conteúdo, meu amigo, aí só se Jesus descer do céu e fazer a tua prova. Tá? Então, há necessidade de estudar conteúdo. E esse conteúdo, no mais das vezes, é um conteúdo jurisprudencial. No mais das vezes. As minhas 4 questões do Maranhão foram questões discursivas jurisprudenciais. As 2 questões recentes do Pernambuco foram 2 questões jurisprudenciais. As 3 ou 4 questões que caíram em Santa Catarina também foram 3 ou 4 questões jurisprudenciais. Tá? Então, de novo, vejam como casa a simetria ou necessidade de simetria da ferramenta com as fases. Porque se eu estou te afirmando lá no tópico das ferramentas que a jurisprudência é talvez a segunda a segunda ferramenta mais importante, sendo a primeira mais importante da fase discursiva, aqui embaixo eu estou te afirmando que a discursiva é quase que integralmente resolvida, tá? Com a nossa jurisprudência. Beleza? Galera, em relação à peça, aqui eu tenho que fazer um adendo, tá? Aqui eu tenho que fazer um adendo. Por quê? Porque na peça nós tivemos 3 episódios, na verdade 2 episódios recentes, que me fazem passar um asterisco aqui nesta história da peça, que foi basicamente TJ Santa Catarina e TJ Pernambuco. Ambas Sebrasp. Ambas Sebrasp. O que aconteceu nessas 2 provas? Nessas 2 provas, turma, simplesmente caíram modelos. Em Santa Catarina caiu um modelo de uma página, um requerimento de uma página, e no Pernambuco caiu um modelo de internet de uma ata de uso capião. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque em provas Sebrasp, a peça, ela dificilmente você vai conseguir ali
pelo menos não foi o que aconteceu nessas duas últimas provas, você não vai conseguir parametrizar corretamente a tua preparação. Tu pode fazer 500 peças no teu treino em casa, pode comprar 5 cursos, aí chega na tua prova, cai um modelo de internet ou um modelo que todo mundo vai acertar. Então, veja, eu tenho uma imprevisibilidade, este é o ponto que eu quero ressaltar com vocês, eu tenho uma imprevisibilidade muito acentuada nas peças Sebrasp, tá? Muito acentuada. Então, fiquem com essa informação também, porque isto pode ser importante, tá? Na preparação de vocês. Essa imprevisibilidade, lógico, é ruim para todo mundo, é ruim para o candidato, é ruim para o curso, é ruim para o concurso, inclusive, porque sempre vai gerar questionamentos, né? Como gerou, por exemplo, no Pernambuco. Então, assim, em termos de peça, hoje a gente tem este acentuado grau de imprevisibilidade, beleza? Em relação ao objetivo, turma, aqui é um ponto relevante. Se no paradigma anterior eu falei para vocês que a objetiva ela se reduzia em boa medida a estudar a lei seca, hoje a nossa objetiva ela está diferente. Vocês perceberam isso no nosso ENAC. Essa objetiva é uma objetiva de conhecimento aplicado. Não é simplesmente uma prova de conhecimento. Não basta eu conhecer a lei para identificar que uma palavrinha foi trocada. Hoje você precisa conhecer a lei e aplicar aquele conteúdo normativo ao caso cobrado na questão. Então, você tem uma objetiva com um grau de dificuldade mais acentuado e uma prova objetiva também que cobra outras ferramentas, tá? Lógico, a lei seca continua sendo a principal ferramenta cobrada numa objetiva, mas sobretudo, a jurisprudência também assume uma parcial importância na prova objetiva. A jurisprudência ela tem uma importância muito maior na discursiva, tá? Mas na objetiva ela tem alguma relevância. Beleza? E aqui, de novo, a gente tem o nosso ENAC e veio também para nivelar por cima essas provas objetivas, tá? A prova do ENAC não é uma prova fácil, pelo menos não foi a primeira prova. Beleza, Pândegos? Alguma dúvida em relação a este tópico, que, de novo, é um tópico propositivo, é como deve se comportar o concurseiro do presente? Alguma dúvida? Caio, qual foi esse livro de administrativo que você mostrou? Tamir, você está falando alguma coisa? Ou o áudio está só aberto? Não, né? Eu falei, não tá me ouvindo, não? Pessoal, será que eu não estou ouvindo vocês? Me deem. Alguém falou alguma coisa além de mim? Não, né? Falou? Sim, Eu não a estou Tamires ouvindo, não. falou. Eu não estou ouvindo vocês. Por que eu não estou ouvindo vocês? Deixa eu ver aqui. Fala alguma coisa aí, Hassan. Tira o teu áudio e fala alguma coisa aí. Ela está perguntando o livro de direito Não administrativo. estou te ouvindo, ó. Não estou te ouvindo. Porque eu não sei que eu estou sem esse retorno de áudio. Peraí, deixa. Ah, já sei o que é. Já sei o que é. Agora sim. Fala aí de novo, Hassan. Ela está perguntando o livro de direito administrativo que você mostrou. Pronto. Agora eu te ouvi. Obrigado aí pelo teste de som. A Tamires perguntou, foi? Tamires, foi o livro é o livro do Bruno Betti. Obrigada. Este cidadãozinho aqui foi aluno nosso, foi aluno meu, e depois é professor do curso, é o melhor professor de direito administrativo hoje do país, esse cara aqui. É Ius Pódio? É da GEM. Muito bom professor e muito bom livro. E curto, que é o que nos importa. Né? No ponto que eu falei para vocês aqui, administrativo e tributário, eu tenho uma necessidade horizontal. Eu preciso conhecer mais assuntos, embora eu não precise aprofundar. Por quê? Porque eu não preciso. Tá? Porque o nível cobrado é um nível baixo, tá? Em administrativo e tributário. Na minha prova oral caiu, por exemplo, modalidades de licitação. Quais são as modalidades de licitação? Então, o nível é baixo. Tá? Em tributário se pergunta coisas simuladas, se pergunta algo mais batido também. Então, assim, eu não preciso verticalizar, como eu preciso em civil e notarial registral, mas eu preciso conhecer vários assuntos. Então, qual que é o meu insight que eu tiro daí? Eu preciso de um material curto, porém completo. Curto em profundidade e completo em extensão. Beleza? Que te dê ali todos os tópicos. Vai lá, Bruno Freire.
Oi, Caio, boa noite. Fala, tudo bem, Bruno? Beleza, cara? Cara, você fez uns apontamentos sobre doutrina, inclusive, citou alguns tópicos, por exemplo, que em processo civil valeria a pena se debruçar um pouco em doutrina, né? Falou de procedimentos Certo. especiais, né? Teorias gerais. Esse comentário, essa observação, você julgaria que se aplica para a jurisprudência também, ou na jurisprudência cabe fazer a horizontalização, mesmo, por exemplo, do processo civil? Vale a pena o custo-benefício de devorar o direito dos últimos 10 anos de processo civil? Você Não, acha válido ou também vale a pena fazer esse... cara, eu, pelo menos para triar, não estou dizendo que eu vou gastar muita energia, mas pelo menos para triar, eu passaria a vista nos informativos, eu pensando em um cara que está brigando top 5. Eu passaria a vista nos 3 últimos anos. Para triar. Caio, o que significa isso? Significa que eu preciso passar a vista em todos os informativos dos últimos 3 anos. E, segundo passo, selecionar os mais importantes e sobre eles me debruçar. Então, quando eu pego, por exemplo, caiu na minha prova oral também, quando eu pego lá um informativo que fala sobre averbação premonitória no processo civil, é lógico que eu tenho que parar e estudar. Pô, a averbação premonitória, ela tem ingressos no registro de imóveis. Né? É óbvio que eu tenho que ter um insight de parar, porque isso aqui vai cair numa prova discursiva no oral, como caiu para mim. Tanto que quando caiu, eu citei até o relator, citei tudo, a examinadora ficou só indo. Terminei minha pergunta em 1 minuto. Por quê? Porque eu estudei e aprofundei aquele conteúdo quando bateu na minha tela de triagem, entendeu? Então eu estudaria, teria essa preocupação de triar tudo e de aprofundar nos assuntos ali que tem uma pertinência maior. Perfeito, beleza? Obrigado. Valeu. Fala, Marcelo. Não, só para deixar registrado, boa noite, pessoal. Na prova de Direito Civil de Pernambuco, para provimento, todas as questões de Direito Civil foram jurisprudência. Acho que teve uma só de... Isso aí, verdade. Mesmo na primeira fase, todas as questões de... Mesmo na primeira fase, teve uma só de lei seca e o resto é jurisprudência. E Até Bruno, que se fizer uma busca de STJ, vai aparecer 28 vezes na consulta. Bruno, só para complementar ainda mais, para te trazer o exemplo prático, né? Eu fiz esse exercício de fazer essa triagem e de fazer esse aprofundamento, tá? E na minha tela lá do Dizer o Direito, eu comentei, né, com as minhas próprias palavras, o julgado que caiu na minha discursiva. Por quê? Porque quando bateu na minha tela lá um julgado sobre ação demarcatória, foi que eu, estudando para cartório, SEBRASP, processo civil, ação demarcatória, fazendo ali uma conexão com o uso capião, é óbvio que isso aqui tem cara de prova demais. E aí, neste caso, você densifica o estudo. Abre os comentários, se for o caso, para mesmo ali à tarde, faz a tua anotação, porque aquilo ali pode cair como caiu. Tá? Muito importante, muito importante. Eu vou pedir licença para vocês, até fora do script, para mostrar para vocês aqui o tal dos cadernos de jurisprudência que eu faço dentro do Dizer o Direito e as minhas anotações, só para vocês entenderem na prática o que é que eu estou falando. Para quem não tem ainda, para quem ainda é concurseiro do passado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Só rapidamente. Aqui é a tela do Dizer o Direito, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu jogar ela para cá. Eu vou olhar para a cara de vocês também. Tá aqui a tela do Dizer o Direito. Você tem a possibilidade de estudar jurisprudência por disciplina e ano, que eu super recomendo que o faça. Coloca aqui civil, coloca 2025, depois vai voltando. Então, coloca aqui civil 2025, pesquisa. Né? Tem aqui 18 julgados só, 2025. No mais das vezes, civil é uma disciplina para ter ali uns 90 julgados ano, mais ou menos 70 a 90 julgados por ano. E aí essa é a tela que eu chamo de tela de triagem. Aqui, Bruno, é onde eu passo a vista em tudo, tá? Aqui eu passo a vista em tudo. Se eu identificar que não tem qualquer relevância para concurso, seja porque está tratando ali de uma lei específica, seja porque está tratando ali de um assunto que não vai ter relevância, esse, por exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, aparentemente não tem relevância para concurso, eu só faço ler isso aqui rapidinho e marco como lido. E tchau, não volto mais nele.
Agora, por outro lado, se eu vejo que tem um bem importante, como esse aqui, que eu já estou vendo que é importante, leilão extrajudicial de bem e alienação fiduciária. Porra, isso aqui será ser importante? Óbvio que é importante. Alienação fiduciária, pô. Aí o que eu faço? Aí, neste caso, eu clico aqui, ó, abro, estudo os comentários, tá? Estudo aqui os comentários e jogo para o meu caderno da matéria, Direito Civil, e faço uma anotação. Que aqui tem um lugar de fazer anotação, ó, tá? Quando eu faço essa anotação, ela vai cair num lugar aqui que fica concentrada toda a parte de anotação, ó. Eu clico aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó, em cima, meus cadernos. Aí, aquele julgado que eu marquei, ele fica aqui no meu caderno, ó, e aqui do lado ficam as minhas anotações, tá? Cara, para revisar para uma discursiva, meu amigo, você abre aqui a tua anotação, ó. Isso aqui são palavras minhas. Meu irmão, tu revisa o que tu escreveu. O teu nível de fixação é absurdo. Veja só, eu tenho 86 julgados anotados por mim. 86 julgados que eu comentei estudando para discursiva. Qual que era a minha ideia? Porra, tem 3 questões discursivas ou 4 questões discursivas. Eu vou fazer pelo menos uns 100 comentários de julgados, minha ideia era fazer 100, não consegui, para ver se eu acerto pelo menos 2. Acertei um saiu daqui. Um saiu daqui. A questão de processo civil, ó. Aliás, 2 saíram daqui. A de empresarial também estava aqui. Ó, a questão de processo civil, vou mostrar para vocês aqui. Ela está aqui, em algum lugar. Demar, deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, acho que travou. Travou? Vocês estão vendo aí ainda? Né? Ó, tá aqui, ó. A de processo civil estava aqui, ó. E ela estava comentada por mim, ó. Então caiu isso aqui. E eu já tinha feito em casa. Tá? Então isso aqui que é estudar jurisprudência em alto nível. É estudar como um concurseiro competitivo do presente, tá? Beleza, turma? Então vamos nós voltar aqui para o nosso script. Isso aqui foi fora de script para que vocês se toquem desta necessidade. Deixa eu voltar aqui agora. Fechar isso aqui. Deixa eu fazer aqui uma coisa aqui. Beleza, Pândegos? Então, este é o nosso concurseiro do presente. É uma proposição de concurseiro do presente. E nós vamos seguindo o nosso baile aqui para mostrar uma coisa para vocês interessante. Penúltimo ponto. Olha só, esse mapa eu que fiz antes da nossa aula. O que esse mapa está dizendo aqui para nós? Esse mapa, ele está nos mostrando o domínio de 3 bancas. O domínio de 3 bancas. Eu não fiz uma tabela, eu não quantifiquei isso, mas eu percebo que bancas Sebrasp, Consulplan e FGV são as 3 bancas dominantes do mercado atualmente. Sebrasp e Consulplan dominam basicamente todo o Nordeste, à exceção de 2 estados, que foi Sergipe e Alagoas, né, FGV e VUNESP, mas todo o restante do Nordeste é dominado por Sebrasp e Consulplan. Digo mais para vocês. Alguém ativou a legenda instantânea aqui, foi? Por que apareceu isso aqui para mim? Tá aparecendo legenda para vocês aí? Não, né? Não. Tá. Que bom. Então, acabei de tirar aqui para mim também. Nordeste, portanto, Sebrasp, Consulplan, e digo mais para vocês. Essas 2 bancas hoje, turma, elas se equivalem. Tá? Em termos de quê? Em termos de cobrança de conteúdo, tá? Se você olhar uma prova Consulplan, olhe para essa prova Consulplan como se Sebrasp fosse. O nível das questões é o mesmo, a pegada jurisprudencial é a mesma. Então, observem bem isso, sobretudo para quem quer ficar no Nordeste. Mas Sebrasp também está presente em outros estados, como, por exemplo, o nosso Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Catarina, o nosso Pará, também tende a ser Sebrasp.
tá? E Consulplan tá ali, fez Acre, né? Fez Mato Grosso do Sul, vai fazer Minas, a despeito de a Consulplan em Minas ser tão somente uma banca organizadora, mas não é uma banca examinadora, e a nossa FGV está ali no Sudeste e no nosso ENAC. Por que eu disse que a FGV está dominando? Primeiro, por causa do ENAC, que é a FGV, segundo, porque ela está ali presente em alguns estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe, tá? Aí, no Paraná, nós tivemos um último concurso organizado ali pela Fundação da Universidade Federal do Paraná, costuma fazer os concursos do Paraná, não só de cartório, como de outras carreiras também. E aí nós temos VUNESP em 2 estados como banca examinadora, no Rio Grande do Sul e no Alagoas, VUNESP foi banca examinadora, e em São Paulo nós temos uma banca que é simplesmente organizadora, em São Paulo, sendo a prova elaborada 100% pelos membros da banca do Estado, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E, por fim, nós temos aqui IESES na zona norte do país, ou na região norte do país, Amazonas, o nosso Tocantins, né, não é norte, é centro-oeste, e eu estou em dúvidas, turma. O Amapá eu não marquei, eu não achei qual é a banca, ou a perspectiva de banca no Amapá, e agora eu estou em dúvida se o Pará e Rondônia serão IESES também, ou Consulplan. Então tá aberto aí, tá aberto Amapá, Rondônia e Pará eu estou em dúvida, tá? Acho até que Pará já saiu o Sebrasp mesmo, por isso que eu coloquei ali. Beleza? Pará e IESES. Hã? Pará tá IESES. IESES, né? Pará e IESES também. Então a IESES geralmente está no norte ali. Um outro detalhe, por que São Paulo está pintado de vermelho aí? São Paulo é separatista do Brasil? Queriam ser, né? Mas não são, não vão ser. O fato é que São Paulo, turma, eu fiz questão de destacar em vermelho aí, porque muito do que eu falei aqui hoje não se aplica a São Paulo, tá? Muito do que eu falei aqui hoje passa ali um asterisco ou um salvo São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um concurso à parte. Eu diria que nós temos um concurso São Paulo e um concurso Brasil. Por quê? Porque São Paulo, você tem uma necessidade de verticalizar muito e exageradamente o notarial registral, porque a discursiva só é isso, não cai na discursiva outra disciplina que não notarial registral, o que reduz a importância de estudar a doutrina das outras disciplinas, o que reduz o meu argumento sobre a assimetria nas disciplinas. Então, São Paulo deve ser encarado pelo concurseiro do passado. São Paulo deve ser encarado com todas as assimetrias que eu falei. Assimetria na disciplina, muito de direito notarial registral e civil, assimetria também nas ferramentas. Não tem qualquer relevância jurisprudência, ou muito pouca relevância jurisprudência, e você tem, na verdade, uma sobrelevação da jurisprudência administrativa do Estado. Tá? Você tem até a ferramenta lá que é o dizer o direito de São Paulo, que é o Colemata, né? Então, São Paulo é um mundo à parte, o concurseiro do passado, ele se aloca bem na lógica de São Paulo. O concurseiro do presente, ele sente um pouco de dificuldade em São Paulo, porque São Paulo, de novo, tem toda uma dinâmica muito própria. Beleza? Galera, então este é o mapa do nosso Brasil. Eu faço essa ressalva, vou até deixar aqui corrigido para não ficar nada de errado por toque, né? Na verdade, o nosso Pará é IESES. Eu não sei se o próximo concurso será. Eu acho que o último foi IESES e talvez o próximo seja Sebrasp. Eu acho que eu vi alguma coisa de Sebrasp lá. E essa banca IESES, turma, cá entre nós, é uma banca de reduzida complexidade. A prova objetiva é mais fácil, a discursiva é mais fácil, a oral é mais fácil. Vocês vão olhar lá as notas, o pessoal tirando 9,5 e 10 na discursiva e na oral, né? O que me parece que não é a lógica das demais bancas, tá? A lógica das demais bancas, você, tirando 8,5, você está em primeiro lugar ou ali muito próximo disso. Beleza? Então, este é o nosso mapa do Brasil, turma. E eu passo para o seguinte, digo para vocês, e daí? E daí? O que eu consigo extrair desse mapa?
tá? Eu consigo extrair, turma, exatamente muito do que eu trouxe para vocês nos slides anteriores. Se eu tenho uma prevalência de FGV, ou melhor, nessa ordem, né? Prevalência de Sebrasp, Consuplan e FGV, eu, concurseiro, eu tenho que dançar a música que está tocando. Eu tenho que jogar com as cartas que estão à mesa. Tá? Eu tenho essas 3 bancas dominando o mercado dos concursos de cartório. As 3 bancas têm relevo jurisprudencial acentuado. Tá? Essas 3 bancas estão em estados cujos concursos cobram, na segunda fase, todas as disciplinas, diferente de São Paulo. Então, do que eu extraio? Quais são os insights que eu extraio daquele mapa? Eu saio com um primeiro insight, no sentido de que o Caio está certo, jurisprudência precisa ser encarada como uma disciplina. Eu vou estudar jurisprudência pelo menos um dia da semana. Um outro insight que eu retiro desse mapa é exatamente uma ideia de simetria nas disciplinas e de atentar, sobretudo, para as disciplinas de direito público. Então, este é um segundo insight que está aqui até mesmo sendo revisado por nós e que é corroborado pela divisão territorial das bancas nos concursos atuais de cartório. Tá? E, de novo, isso aqui eu estou falando para concursos extra São Paulo. Tá? Extra São Paulo. Vou colocar aqui. Beleza? Então, estes são os insights que eu retiro desse mapa. Alguém tem dúvida, turma? Até agora? Galera, se vocês não têm dúvida, eu encerrei meu papo aqui com vocês, sem deixar de mencionar. Vai, Tamires. Caio, então a jurisprudência, você só estuda a versão resumida e só quando é algo que você encara bem a cara de concurso de cartório que você vai na versão detalhada? Esta é uma forma de estudar que eu recomendo. Eu recomendo fazer isso. Outra forma de fazer, Tamires, eu também fiz isso, confesso que não faço mais, mas fiz, era estudar o informativo, também fazendo aquela triagem inicial, informativo por número, tipo assim, informativo 834 do STJ. Aí eu vinha lá triando ele, tá? Não por disciplina, mas pelo conjunto de julgados que vem dentro desse informativo, e nos informativos mais importantes, eu dava mais atenção, estudava a fundo e comentava. Mas a lógica é a mesma. Qual que é a lógica? É dar passos de profundidade na medida da importância do julgado. Pode ser que eu simplesmente jogue o julgado fora. O julgado está falando da lei estadual de São Paulo. Pô, isso aqui vai cair no concurso de cartório? Não vai cair. Então, corta, nem joga fora. Posso dar um passinho de importância do tipo, bom, isso aqui pode ser que caia num objetivo? É relativamente importante, então eu leio só a versão resumida. Entendi. E uma outra dúvida que eu tenho é com relação às revisões. Como que você periodizava as revisões? Por exemplo, você pega uma doutrina dessa, divide, eu coloco na minha planilha, esquematizo para eu estudar ela em 2 meses. Só que, semanalmente, você vai revisando o conteúdo de estudar? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Cara, eu acho até, Tamires, que eu vou fazer um evento só sobre revisão, porque este talvez seja o principal ponto de dúvida dos alunos. E minha forma de pensar a revisão é totalmente diferente do que se vê por aí. Eu tenho uma compreensão de revisão um pouco disruptiva, que você tem que vir desarmada para eu te convencer, senão eu não te convenço. Tá? Mas eu vou te explicar aqui, vou te dar um spoiler, porque eu não vou te deixar sem resposta. Primeiro eu vou te dizer para olhar lá no blog, tem um texto meu sobre revisão, problema real, do problema ilusório ao problema real. Então, lê esse texto. E agora eu vou te falar um simples spoiler aqui sobre o que eu entendo sobre revisão. Revisão, galera,
Só faz sentido falar de revisão com data marcada. Se eu tenho uma data a ser cumprida. Enquanto eu não tenho data, eu não preciso falar de revisão. Eu não faço e não me preocupo com revisão simplesmente para aguçar lembrança. Eu não faço revisão porque simplesmente eu tenho medo de esquecer. Por quê? Porque esquecer eu vou, não tenho dúvida disso. Não tenho qualquer dúvida disso. Mas eu não tenho uma obrigação e eu não me martirizo porque eu esqueci. Eu só faço esforço de lembrança com data marcada, quando a data da prova está próxima, e aí eu faço programações de revisão de trás para frente, da prova para trás. Traduzindo aqui em miúdos, minha prova é 1º de outubro. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ciclos de revisão de trás para frente, de 1º de outubro para cá. Quanto tempo eu preciso? Aí vai de cada um. Eu, Caio, hoje, depois de toda a bagagem que eu vim estudando, eu hoje, Caio, preciso de uns 45 dias para revisar tudo. Então, hoje, Caio, se quiser fazer um concurso, ele tem que parar 45 dias e montar um ciclo de revisão até a prova. Tá? Caio, e enquanto isso, o que é que tu faz? Cara, enquanto isso, eu tratoro o máximo de conteúdo possível. Então, eu enxergo a revisão como um momento subsequente. Eu não faço revisões simplesmente por fazer, simplesmente para dizer para o coleguinha que eu estou lembrando do assunto. Eu faço revisões de modo assertivo e de modo objetivo. É fazer revisão para quê? Para lembrar no dia das provas. A revisão só serve para isso. Tá? Então, se eu não tenho data de prova, eu não me preocupo com revisão. Isso serve muito para quem está no extensivo, viu, Tamires? E aí, para quem está no extensivo, eu até coloco no nosso programa pílulas de revisão, só para o cara não achar ali que também está estudando tudo e ficando coisa para trás. Então, eu coloco ali pílulas de revisão como uma espécie de cafuné, né, no ego ou no sentimento do aluno, para que ele tenha ali um retorno de contato e consiga ali entender que ele está avançando sem deixar coisa para trás. Mas eu, particularmente, Caio, nem isso eu faço, tá? Eu costumo falar de revisão também, Tamires, e agora sim, encerrando, a partir de uma metáfora que eu construí, né? A metáfora das duas prateleiras. O que é a metáfora das duas prateleiras? Você tem duas prateleiras, uma de assuntos a estudar e outra de assuntos a revisar, tá? Você tem essas duas prateleiras. Quando você é iniciante, acabou de começar a estudar, a tua prateleira de assuntos a estudar está lá em cima, você tem muitos assuntos para estudar, e a tua de assuntos a revisar está zerada. Por quê? Porque você acabou de começar. Tá? Tá joia, Caio. À medida que você vai avançando no tempo, essas prateleiras tendem a se equilibrar. Por quê? Porque você vai derrubando os assuntos a estudar e, à medida que você derruba os assuntos a estudar, você está aumentando os seus assuntos a revisar. Vai chegar um momento, que é o momento que eu quero que vocês cheguem depois do extensivo, que é o momento inverso ao inicial, que é exatamente o momento em que você zera os assuntos a estudar, coloca a tua prateleira de assuntos a estudar no chão e joga lá em cima a tua prateleira de assuntos a revisar. Agora, neste momento aqui, você não tem que estudar mais nada novo, porque você já estudou, e agora aqui sim você tem condições de revisão rápida, tá? Então, é mais ou menos assim que eu penso em revisão, mas, de novo, eu acho que precisa de uma aula de umas 2 horas só para falar de revisão, viu, Tamires? Viu, Caio? Obrigada. Desculpa aí a minha filha Relaxa. que entrou aí, né? Beleza? Galera, então vamos nós aqui. Indica algum material para a segunda fase em relação às peças? Cara, tem um livro da YK, que é um livro que eu usei. Tem gente que diz que é ruim e para mim serviu. Então, eu indico ele, que é o livro 80 Peças Práticas da YK. Tem só cuidado, porque lá tem vários livros de peças, quase nenhum presta, só presta esse, no meu entender, que é o livro de modelos, que eu acho que é 80 peças práticas. O que eu fiz e me serviu. Beleza? Galera, então vamos nós aqui. Para quem não é aluno ainda do nosso curso, eu estou abrindo hoje, nesse exato momento, a nossa turma 2 do extensivo. Aqui tem muitos alunos já do extensivo. A Heloísa, a própria Tamires, são alunos do extensivo. Não sei se eu identifiquei outros alunos aqui do extensivo. Tá? Eu estou dando 30% de desconto nos próximos
nas próximas 24 horas, tá? Este curso extensivo, ele é regular anual, então é um curso para realmente formar toda a base do aluno, é um curso para quem quer começar, tá? Vai gastar conosco aqui 52 semanas, vai ter conteúdo semanal em PDF, vai ter simulado discursivo, simulado objetivo, e nós vamos ter também encontros como esses para treinar a prova oral. Nós temos aulas ao vivo, tá? Já gravei várias aulas, acho que eu fiz essas aulas ao vivo 18 vezes esse ano, e a ideia é que eu faça essas aulas ao vivo, eu pessoalmente, de 15 em 15 dias, mas a gente tem outros professores, notadamente o nosso querido professor Arthur Brise. Tem mentorias como essa também, e tem o nosso grupo de estudos, que inclusive, e aqui para quem está lá no grupo, eu vou dar os parabéns, que é o melhor grupo do Temas hoje, é o nosso grupo de estudos do Extensivo Cartórios. Um grupo muito bom, muito produtivo, a turma troca muita ideia legal, muito conteúdo jurídico, muito conteúdo sobre preparação. Então, o nosso grupo de estudos tem sido, sim, bem satisfatório, né, no nosso curso Temas. Beleza? O cupom, para quem quiser aproveitar, nas próximas 24 horas, é Nova Era 30. Minha letra é horrível, mas eu fiz questão de colocar em letras minúsculas, para que vocês não deem caps lock lá na hora do cupom, tá? Tudo minúsculo aí. Nova Era 30. 30% de desconto. Quem quiser pagar à vista, ainda tem mais 7% de desconto no Pix. Beleza? Turma 2 do nosso extensivo cartório está oficialmente lançada. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigado a quem já é aluno nosso, que fez questão de prestigiar. Vou abrir a palavra aí para o Gabriel. Vai, Gabriel. Caio, é sobre o extensivo mesmo, eu quero te perguntar. O material dele dos PDF já está todo completo de todas as disciplinas? Não está completo. O notarial registral, por exemplo, a gente terminou o registro de imóveis, terminou o protesto e iniciou a RCPN. Então, não está completo. Mas é para ser completo. Então, até o final do curso, o aluno vai receber 100% do conteúdo. Beleza? E as demais, Gabriel, a gente vai ministrando, colocando à medida que o assunto aparece na semana. O curso, ele é baseado numa programação semanal, e à medida que o assunto for aparecendo, a gente vai disponibilizando, entendeu? Então, não é do tipo assim, contratei hoje e já baixei 100% do material do curso. Não é assim. Embora você baixe uma quantidade grande de conteúdo, já tem uma quantidade grande de conteúdo. Acho que talvez aí em termos de PDF já deve ter 60% já do conteúdo já disponibilizado. Beleza. Beleza? Grande Olímpio, sempre um prazer, meu amigo. Alguma dúvida aqui no chat? Alguma dúvida aqui no chat? Deixa eu ver aqui antes de eu dar o tchau para vocês. Eu me programei para terminar 8h30 e fui pontual. Dessa vez eu fui pontual. Viu, Heloísa? Quando é que vai ser a aula de revisão? Já foi uma super ideia. Eu acho que eu vou marcar uma aula de revisão para dar para vocês. Por favor. Curso regular de segunda fase, não, Hanna. Mas no extensivo, a gente já tem 3 simulados discursivos de segunda fase. Viu, Hanna? Embora eu acho que você tenha sido aluno do Pernambuco, e lá no Pernambuco, lá no extensivo, a gente trouxe algumas questões lá do Pernambuco. Beleza? Galera, é isso aí. Para quem está entrando, seja bem-vindo. Para quem ainda não entrou, tenho certeza de que a gente pode ajudar vocês na preparação de vocês. Mesmo quem está estudando para a prova oral, eu acho que é bom que você tenha uma base bem feita, seja conosco, seja fora do curso. Mas tudo que eu falei sobre base, sobre necessidade de doutrina e de jurisprudência, continua vigente para vocês, mesmo fora do nosso curso extensivo, tá? Um abraço em todos, fiquem com... Até a próxima.